Aula 2 do Megawatt Educação com Solange Davi. Se você acompanhou a aula 1, você viu que ela é historiadora, advogada, mestre e doutora do setor de energia, com atuação no setor de energia há quase 30 anos e muita coisa para contar, além da experiência como professora, não é mesmo? Isso mesmo, Júlia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente com vocês. É um prazer, e se você acompanhou na aula 1, a gente conseguiu ver desde a produção de energia lá, na parte conceitual, do final do século XVIII, começo do século XIX, até a gente começar a desenhar o setor elétrico ali nos anos 2000. Não é mesmo? A gente vai fazer o que agora na aula 2? Bom, vamos falar sobre a decisão do Brasil em adotar o modelo de mercado atacadista de energia elétrica e depois sobre o aprimoramento deste modelo. Então, o modelo de 1998 e depois o modelo de 2004, que é o que nós temos hoje no Brasil, obviamente com aprimoramentos, e as decisões que o país tomou em relação a isso. Então você viu que você não pode perder. Vamos começar agora na aula 2. Quando falamos do modelo de mercado de 1998, o nosso modelo foi chamado de modelo de mercado atacadista. E por que atacadista? A ideia era que o Brasil iria se expandir, incentivando a produção de grandes blocos de energia e a negociação desses grandes blocos. Então, o que se tinha? Os geradores gerando, vendendo essa energia para outros geradores ou para comercializadores ou para consumidores, ou os consumidores livres que tinham grandes cargas de energia a serem compradas. E nesta linha haveria uma alimentação e uma retroalimentação desse modelo, obviamente com compras e vendas e recursos financeiros transitando nesse mercado, que faria com que ele se expandisse naturalmente. Então essa era a ideia e por isso o nome de mercado atacadista. Esse modelo ele foi definido por uma lei. Então naquela linha dos poderes, né? Então o poder executivo teve a ideia, a iniciativa de discutir o setor elétrico, contratou uma consultoria, essa consultoria fez o trabalho até 98, entregou a proposta, o governo entendeu que era factível que se adotasse e aí foi implantada, né, e convertida aqui numa lei, que é a famosa Lei 9648. E o que essa lei tem de importância? Ela tem uma definição não somente desse modelo atacadista, mas também de um período de transição. E quando se muda modelo, é importante que haja um período de transição para que os agentes se adequem, para que os agentes se organizem, para que o setor se estruture. Então, os agentes, os geradores, os transmissores, os distribuidores, os comercializadores, os consumidores e as instituições. Como é que eles serão afetados? O que eles precisam fazer? Como é que eles precisam comprar? Como é que eles vão comprar, vender, negociar, estabelecer as suas condições? E para isso, chama atenção que na lei foi estabelecido esse período de transição, e eu acho importante falar sobre ele, para que a gente observe quando houver mudança de modelo. Vocês vão olhar, vai ter ou não vai ter período de transição? Nesse caso aqui, esse período de transição foi estabelecido como? No seguinte sentido, olha, o modelo é de 98, a gente vai fazer a transição até 2006. Sendo que em 98, 99, 2000, 2001, nós teremos os mesmos montantes de energia contratados entre as empresas geradoras e distribuidoras, nós manteremos os mesmos montantes contratados. Sendo que, a partir de 2002, nós teremos os montantes definidos ali em 2001. Então, em 2002 você vai contratar energia. Quem vai definir? Você vai definir em 2001, de acordo com as demandas dos mercados, né? Então, com as distribuidoras. E aí, a partir de 2003, você vai ter uma redução de 25% ao ano. Então, 100% em 2002, 75% em 2003, 50% em 2004, 25% em 2005, bases de 2002, né? E 100% mercado livre em 2006.
com esse incentivo de expansão, né, de o Brasil vai crescer, então tem expectativa de PIB, de crescimento, de necessidade de mais energia, e esse mercado se retroalimentando e expandindo. Então essa era a ideia. Porém, o que aconteceu? Em 98 tivemos a lei, em 99, 2000 tivemos a estruturação das instituições para isso. Em 2000, o mercado começaria efetivamente a operar via mercado atacadista de energia, que era o MAI. E o que aconteceu? Em 2001 tivemos racionamento. Com o racionamento de energia elétrica, em 2001, nós tivemos, obviamente, um choque no próprio modelo. Não foi só um choque no setor elétrico, mas um choque no modelo do setor elétrico. Então, esse olhar desse modelo, que era um olhar do quê? De oferta de energia elétrica, nós passamos a ter uma discussão sobre oferta e demanda. Por quê? Porque quando você tem menos oferta com racionamento, porque você tinha menos energia hidrelétrica disponível, quem é que foi afetado? A demanda. Tanto é que nós tivemos, com o racionamento, a redução de 20% de consumo para o consumidor residencial, por exemplo, e aí variações, né, ali em 2001, quando o racionamento começou. E nós tivemos também uma discussão muito importante nos primeiros contratos que foram assinados com o novo modelo, que nós passamos a chamar de uma forma mais efetiva de PPAs, Power Purchase Agreement, ou contrato de compra e venda de energia elétrica. Então, aqueles primeiros PPAs, eles foram afetados pelo racionamento. Porque se no PPA você tem uma demanda, uma energia contratada que era ofertada, mas que não existia mais, o que acontece com os contratos? Então, esse foi uma primeira discussão. E também esse modelo, ele trouxe algo muito importante, que foi a contratação separada de energia do fio. Então, foi a partir daqui que nós tivemos essa segregação de uma forma mais efetiva. Então, os agentes que tinham antes de 98 um contrato só, eles passaram a ter 3 contratos. Então, era o PPA, que era de energia, o contrato de conexão ao sistema e o contrato de uso do sistema. Então, nesse momento, nós tivemos essa mudança contratual também, em termos de definição do modelo. Então, em 2001 e 2002, com o racionamento de energia elétrica e essa crise na oferta, tivemos, obviamente, menos oferta, menos consumo, menos recurso circulando no Brasil como um todo, inclusive em termos de afetação do próprio desenvolvimento econômico do país, né? Que, obviamente, quando você tem um consumo menor, você pode, fatalmente, ter uma afetação na indústria, no comércio, em todas as atividades econômicas. Então, em termos de PIB, nós tivemos ali uma afetação. E naquela época, nós tivemos também uma questão muito importante, que foi o preço. Porque com o modelo de mercado, nós tivemos uma definição de qual é o preço desse mercado. E era o que era chamado PMAI, Preço do Mercado Atacadista de Energia, que hoje é o PLD, que é o Preço de Liquidação de Diferenças. E naquele momento, o PMAI, ele foi para o máximo, ele foi para o teto. Então, além de você ter uma oferta menor, essa oferta menor, quando ia para o mercado atacadista, ia para o máximo. Então, uma redução de oferta e a oferta ao preço máximo de energia, o que fez com que houvesse questões importantes contratuais a serem discutidas. Além disso, tivemos outras 2 questões também muito relevantes na época. A primeira delas, na linha da judicialização, que nós falamos muito hoje, mas elas já existiram também no passado. Uma ação judicial de Angra, da energia nuclear, porque Angra paralisou naquele determinado período, além de 2001, e quando ela tinha que ofertar energia, ela não tinha energia para ofertar, portanto, ela ficou exposta no mercado ao preço máximo. Então, Angra questionou judicialmente essa situação. Então, tivemos a primeira grande judicialização. E a outra judicialização foi a seguinte, da energia de Itaipu,
que nós falamos justamente da importância de termos Itaipu, Brasil e Paraguai, né, com a usina binacional, essa energia de Itaipu ia para onde? Para o submercado Sudeste. E as empresas do Sul não ficaram sujeitas ao racionamento. Quem é que ficou sujeito ao racionamento? Do Sudeste, Sudeste e Nordeste, do sistema interligado. O Sul não. Só que o Sul, até na linha da interligação, né, que é curioso, hoje nós temos mais interligação, mais conexão, mais transmissão. Foi até um sinal que foi dado, né? Poxa, precisamos fortalecer a transmissão do país para que a gente tenha a interligação entre os submercados e que um submercado possa ajudar o outro, que é o que nós chamamos de submercado exportador para o importador. Então, o Sul poderia repassar energia para o Sudeste, mas ele não pôde por conta da limitação, da restrição operacional. Então, essa energia de Itaipu ia para o submercado Sudeste. O Sudeste estava sob racionamento. Sob racionamento ao preço máximo de energia. E tinha uma discussão que era a seguinte: Itaipu gerou muito, curiosamente, no Sul, né, na região, e lançou energia no submercado Sudeste. Então, você tinha uma energia excedente. Era o chamado excedente de Itaipu. Grande discussão. De quem é esse excedente? Do Sudeste ou do Sul, né? Era da Eletrobras, que representava Itaipu, ou era das distribuidoras do Sudeste, do Sul e do Nordeste que compram energia de Itaipu, que hoje compram compulsoriamente a energia de Itaipu, né, pela lei de 1973. Então ficou essa discussão sobre a titularidade do excedente de Itaipu. Houve uma definição judicial de que excedente é das distribuidoras, porque elas pagam pela energia, então elas têm o direito de negociar essa energia. Só que essas discussões, até elas serem resolvidas, demorou. Então nós tivemos o quê? Uma paralisação do mercado. As liquidações financeiras do mercado do MAI, na época, ficaram paradas por quanto tempo? 2 anos e 1 mês, 25 meses. Então, de agosto de 2000 até setembro de 2002. As operações ficaram paralisadas, não tinha liquidação. Contabilizava, aí tinha algumas discussões em relação à contabilização, porque era um mercado que estava começando, né? O mercado começaria efetivamente, aliás, é setembro, né? Setembro de 2000, melhor dizendo. Então, de setembro de 2000 a setembro de 2002, né? Os 25 meses. Então, essa conjugação de fatores, racionamento, ação judicial de Angra e ação judicial do excedente de Itaipu, e nós estamos falando de quanto? Bilhões e bilhões de reais. E várias discussões em relação ao mercado, em relação às operações, em relação às regras, em relação aos contratos que foram firmados, fez com que houvesse essa paralisação por 25 meses, e aí nós tivemos o quê? 2002, ano eleitoral, eleições presidenciais, setor elétrico em crise. O que foi feito? Foi feito um grande acordo no mercado em 2002, para que houvesse o equacionamento das questões do racionamento. Então, além da discussão judicial, que nós equacionamos, né? Então houve uma decisão judicial para que houvesse o tratamento das questões judiciais na operação de mercado. É daí que vem, na época eu já estava na CCE, o que nós chamamos hoje de MAC, que é Mecanismo Auxiliar de Cálculo. Foi em 2002 que nós criamos, para que houvesse a possibilidade de você contabilizar as operações, considerando uma decisão judicial. Calculando como? Como é que você vai considerar uma ação judicial? Não é ainda final. É uma liminar, é uma decisão transitória, você não tem a decisão transitada em julgado. Então, aí nós criamos essa figura do mecanismo auxiliar de cálculo com base no princípio tributário, que é o seguinte: quando você deve um tributo e você questiona esse tributo, você paga o incontroverso, você vai lá e paga. E você mantém o controverso e você obtém, inclusive, uma certidão positiva com efeito de negativa.
né? Você deve alguma coisa, mas você tem dúvida ainda, há uma dúvida sobre aquela dívida. Então, no caso do mecanismo auxiliar de crédito para o setor elétrico, nós criamos isso justamente para que houvesse a contabilização dos valores e aquele valor controverso discutido fosse considerado em apartado. Então, foi essa a discussão. Portanto, estamos falando de um período de transição do modelo, que vai de 98 a 2006, em que nós temos a discussão de ações judiciais em 2000, 2001 e 2002. 2002 também, eleições presidenciais, o novo governo que entraria em 2003, como entrou, com críticas ao modelo e o mercado parado durante esse período. Então tivemos as questões surgidas, assim, o que fazer com esse modelo? Como é que nós caminhamos daqui para o futuro? Tendo em vista que há um problema a ser equacionado, há uma questão a ser encaminhada, e aí a discussão ela veio justamente em estabelecer premissas para mudar. Então, quais foram as premissas, né, e os grandes desafios? A primeira premissa, expandir o setor, diversificar a matriz, tendo em vista que o racionamento, ele ocorreu justamente pelo fato de termos um setor e um sistema e uma matriz essencialmente hidráulica. Então, uma dependência hidráulica e, portanto, dependência de fatores climáticos. Chuva, né, a vazão, o armazenamento. Portanto, vamos diversificar a matriz, as termoelétricas ajudaram muito, porém temos que ter algo que traga maior robustez ao sistema. Segunda premissa, investimentos do setor privado. Então, outorgar e termos mais licitações para outorgas, autorizações ou autorizações para desenvolvimento de atividades do setor para outras fontes. Outra questão, regulação. Então, ampliar a regulação, a fiscalização, porque nós tínhamos, além da crise hídrica, também tínhamos vários projetos atrasados. Há um quadro em que se percebe assim, se as usinas atrasadas hidráulicas elas estivessem em funcionamento, o nosso racionamento talvez não existisse, ou talvez fosse em menores proporções. Ou usinas atrasadas ou usinas não iniciadas. Portanto, vamos incentivar a fiscalização e trazer para o Estado uma mão mais forte em termos de política energética. Se esse modelo ele deixou a cargo dos agentes esse movimento de expansão com essa retroalimentação para investir e para criar e para termos mais geração, não, vamos ser mais objetivos. Então, o Estado vai exatamente entrar nessa linha. E desta maneira também observar a modicidade tarifária. Então, expandir de uma forma que a tarifa seja módica, que aliás é uma das questões, o que é a tarifa módica, né? E aí nós temos os eixos da mudança. Então, mercado competitivo, e aí veio o mercado regulado e o mercado livre. Então, haverá competição nesses dois mercados. Então, esse foi o primeiro eixo. O segundo eixo, reordenar as instituições. Se tivemos racionamento em 2002, 2001, por que tivemos? Será que as instituições viram, observaram, checaram e atuaram de uma forma adequada? Porque deveríamos saber que estávamos numa possível crise. Portanto, observar as atribuições das instituições. O terceiro eixo é gerenciar riscos e minimizar riscos. O risco de termos racionamento, o risco de expansão, o risco de contratação para ampliar a segurança. E o quarto, atrair investimento no ambiente de negócios seguro e mais favorável e transparente e previsível. Então, esses foram os eixos da mudança. E nesta linha, então, tivemos o modelo de 2004, que foi chamado à época de novo modelo do setor elétrico, que hoje, né, não seria mais o novo modelo, né? Então, o que se pensou lá em 2002, 2003, por exemplo, acaba com o mercado. Se esse mercado, ele não favoreceu a expansão e criou, inclusive, né, que foi uma das questões, o mercado que favoreceu o racionamento, então vamos extinguir esse mercado. Ele foi extinto? Não, ele foi modificado.
E aí nós tivemos o modelo do mercado regulado, do mercado livre, a criação, né, entre aspas, da CCE, porque na verdade foi o mercado atacadista de energia que mudou de nome, então foi chamado Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a criação dos 2 ambientes de contratação, a definição muito importante de termos leilões, leilões regulados de energia elétrica. Por que leilões? Justamente na linha de contratar mais a longo prazo e de expandir o sistema e de dar uma garantia de contratação por 30 anos para o investidor. E formando, portanto, os contratos regulados, e chamando o mercado livre também para que negociasse, né, no âmbito de uma forma ali, em termos de geração, de comercialização e dos consumidores livres também. E mantendo-se o mercado de curto prazo, onde nós tínhamos então as diferenças de sobras e déficits negociadas nesse mercado de curto prazo ao preço de liquidação de diferenças, que era o PMAI, que passou a ser PLD. Então, tivemos a decisão importante que foi tomada no governo do presidente Lula, e a Dilma, à época, era ministra de Minas e Energia, depois passou a ser presidente, né? E então tivemos 2 medidas provisórias no final de 2003. Essas medidas provisórias foram convertidas em 2 leis em 2004. A primeira lei é a que cria a empresa de pesquisa energética, que hoje tem 21 anos, né? E a segunda lei é a lei que cria a própria comercialização de energia elétrica. Então, toda essa estrutura de comercialização foi criada por uma lei. E depois, várias mudanças em decretos, mudando, portanto, a operação do sistema, como é que o sistema opera neste novo modelo, a própria comercialização. Então, nós temos o decretão de comercialização, que é o 5163, a mudança no planejamento de energia elétrica pela lei da EPE, o decreto da EPE, a criação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é o CMSE, e aí vale uma menção ao monitoramento, porque como uma resposta ao racionamento, que é assim, a pergunta, quem é que tem a obrigação, por exemplo, de avisar o presidente da República que estamos em crise? De avisar o Ministério de Minas e Energia? É o próprio Ministério de Minas e Energia, com as instituições, a EPE, a CCE, o ANS e a ANEEL. Portanto, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico foi criado sob a presidência do Ministério de Minas e Energia para observar, para verificar, para analisar todas as condições do sistema e do mercado. E a regulação também aplicada sobre esse mercado. Portanto, quais são os riscos e quais são os possíveis caminhos a serem tomados para minimizar ou para mitigar os riscos. O comitê de monitoramento, portanto, essencial, com reuniões mensais, obrigatórias, ou reuniões extraordinárias, quando há necessidade. E o decreto da comercialização, que é o decreto da CCE, que é o 5177. E toda a base dessa comercialização sendo feita mediante uma convenção de comercialização, que foi estabelecida pela ANEEL, na época, lá em 2004, que hoje já foi alterada. Então, nós temos leilões, fontes renováveis, a definição de subsídios para a atração das fontes renováveis e para a sustentabilidade delas naquele início, a discussão sobre renovação de concessões, também tivemos a partir desse momento, a questão do risco hidrológico. Então, esse modelo, ele passou a tratar de tudo isso e várias outras questões também, né? E quando você fala das instituições, como é que ficou, então, a partir de 2004? Essa pergunta é muito importante. Nós tivemos, então, um quadro das instituições do setor elétrico, que eu defino como aquele quadro em termos de atividades funcionais. Como é que funciona o setor elétrico brasileiro? E aí nós podemos definir em 5 caixinhas separadas. Então, primeira caixinha de políticas setoriais. Quem é que está no topo dessas caixinhas?
o Conselho Nacional de Política Energética, que é o CNPE, o presidente com os seus decretos, o Ministério de Minas e Energia com as portarias e as diretrizes, obviamente observando o que? As políticas setoriais, as leis ou as medidas provisórias. Então, a partir dessa definição de conjunto de diretrizes, nós vamos ter então o executivo agindo e definindo e aplicando as políticas setoriais. E ao lado nós vamos ter uma outra caixinha, que é a caixinha de regulação. Quem é que trata da regulação? A Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai então desdobrar as políticas setoriais no âmbito das atribuições da ANEEL, o que ela pode, o que ela deve fazer. E temos outra caixinha que é a do planejamento. Planejamento, quem vai definir? É o Poder Executivo, é o Poder Concedente, é o Ministério. Porém, ele vai ter o apoio essencial da empresa de pesquisa energética, que é a EPE. Então, que vai definir os estudos de planejamento, as análises, os indicadores, a visão de futuro, e vai indicar ao Ministério de Minas e Energia a adoção de diretrizes. E depois nós temos uma outra caixinha, que é a operação do sistema, que é pelo Operador Nacional do Sistema. Quais são as definições operacionais de como esse sistema vai ser gerido, como é que vai ser feita a gestão em termos de geração, de transmissão e de distribuição. Ou seja, o que precisa ser feito para robustecer, para ampliar, principalmente em termos de curto prazo, em termos de operação do sistema. Porque o planejamento, ele vai olhar mais a longo prazo. Talvez num cenário aí de 3 a 30, 50 anos, nós temos o Plano Nacional de Expansão de 2050, Sim. Então a longo prazo. E por fim temos a operação do mercado, que fica a cargo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que verifica, portanto, as contratações, os mecanismos, os leilões que têm que ser feitos, né, aí a CCE faz sob delegação da ANEEL. E aí nós formamos essas 5 caixinhas: políticas, regulação, planejamento, operação do sistema, operação do mercado. E a definição institucional do setor elétrico nesta linha. E ao lado do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é uma caixinha que congrega as 5 instituições. E tivemos uma novidade em 2021, quando foi formada uma Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, quando tivemos a crise hídrica de 2021, e que vale a pena mencionar, porque eventualmente pode haver algum órgão criado com uma atribuição excepcional, como foi no caso da GREG, que foi o nome definido ali em 2021. Ela até foi criada justamente nesse contexto de outro problema de racionalização, né? Mas com certeza os efeitos não foram tão grandes quanto na época de 2001, até 2002, até porque nós não estávamos tão dependentes mais de hidrelétricas e também estávamos mais preparados em diversidade e planejamento do sistema, né? Exatamente. E nessa linha, até o próprio nome foi para gestão. Então foi essa gestão mais eficiente em termos do que nós tínhamos em termos de recursos hídricos, e em termos de outros recursos e de outras fontes, na linha do que você falou da diversificação. Quando observamos, acho que outro aspecto muito importante é o que ficou a cargo ali da ANEEL, do regulador. E aí nós temos uma divisão em termos de atividades competitivas e atividades não competitivas. E isso é importante para a gente situar o modelo de mercado. Quem é que vai fazer competição nesse mercado? É quem gera e quem comercializa energia, essencialmente. Por quê? Porque aí nós vamos negociar aquela commodity, aquele produto com preços definidos. Os geradores, portanto, eles vão se dividir em gerador a título de serviço público. Ainda temos geradores que prestam serviços públicos, os geradores produtores independentes e os geradores autoprodutores. E os comercializadores, na linha ali da comercialização, em que teremos os comercializadores, os consumidores livres, os consumidores especiais, os importadores e os exportadores de energia elétrica. É a parte da oferta.
Quem é que vai ofertar? Obviamente, temos a demanda também quando observamos os consumidores livres e especiais ou comercializadores que vão comprar dos geradores, ou comprar entre si, comercializador com comercializador. Sendo que os exportadores e os importadores podem ser quem? Ou os geradores ou os comercializadores. Nas autorizações, nas concessões que os geradores têm, ou nas autorizações de comercializadores, eles já têm ali a possibilidade de exportar ou importar energia elétrica. Aí eles têm que ter uma autorização especial, mas essa atividade já pode ser prestada por eles também. E quando falamos de atividades não competitivas, então ficamos com a distribuição e com a transmissão. Serviço público é monopólio, né? Monopólio natural, porque não é eficiente você reproduzir outra linha de transmissão, outra linha de distribuição, né? Em razão do custo. E fica mais viável, mais eficiente você ter uma estrutura única, uma infraestrutura única, com uma peculiaridade, que é livre acesso. Os consumidores livres e especiais, portanto, eles têm direito a acesso à transmissão ou à distribuição, pagando uma tarifa. Aí nós temos a divisão entre preço e tarifa, que também é bastante relevante, e tudo isso sob fiscalização da ANEEL. A ANEEL que vai fiscalizar isso e vai dar elementos depois para o CMSE verificar também. Nós passamos a ter, principalmente quando falamos de CCE e de ONS, algo muito interessante, que é o seguinte: são atividades públicas ou são atividades privadas? A CCE e a ONS são duas instituições de direito privado, porém que exercem atividades de caráter público, que não tem mais ninguém que faça isso no Brasil, em termos de operar o mercado e operar o sistema. E a elas, as duas instituições, foi atribuída uma atividade legal por lei. Temos as leis, os decretos e as resoluções da ANEEL, e as duas instituições, CCE e ONS, também são reguladas e fiscalizadas pela ANEEL. Portanto, nós temos uma configuração no Brasil, que é essa configuração diferenciada, que é interessante, que são atividades ou instituições privadas, mas de caráter público. Essa configuração ela é bastante relevante, porque às vezes, até para explicar no judiciário também, né, ou para que se entenda, mas foi a decisão que o Brasil adotou em razão de coordenação e de controle, né, da operação do sistema e da operação de mercado. Por exemplo, pegando o CCE, se a gente puder comparar com a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores também é uma entidade privada, só que tem uma atividade pública, que é justamente a negociação de valores imobiliários, com regulação do Banco Central, da Comissão de Valores Imobiliários. E tem toda uma regra, obviamente, né? Tem todo um quadro legal regulatório a ser seguido. Sim. Então, mais ou menos comparando, tem essa vinculação. Ou falando, operação do sistema para as pessoas aí que, na linha do objetivo, né, da Megawatt, educação, de entender um pouco a operação. Então, a gente fala do quê? Operação do sistema. Falamos de atividades operacionais, físicas, então a geração, transmissão, distribuição e consumo. Você tem uma conexão física em termos de ter a geração, essa geração sair do gerador, ir para a transmissão em alta tensão, por exemplo, e aí você ter o rebaixamento, a redução, os transformadores, vai para a distribuição e vai para o mundo físico dos consumidores que vão consumir. Quando você fala de mercado, você elimina a figura da transmissão. Quando nós observamos já como se negocia. No caso aqui da operação, você paga pelo quê? Pelo uso do sistema de transmissão ou de distribuição. Você paga uma tarifa pelo uso. E no caso do mercado, nós eliminamos, portanto, a figura do transmissor e quem é que integra a CCE? São aqueles que vendem energia, os geradores, os comercializadores,
e aqueles que distribuem, que são os distribuidores, que compram a energia dos geradores, ou então os comercializadores que repassam a energia para os consumidores livres ou consumidores especiais, assim como os geradores também que podem negociar. Então, nós temos um mundo de relações contratuais muito amplo, e aí você percebe que o gerador, o transmissor, ele não integra essa cadeia. Ele é essencial para a operação do mercado, em termos de conexão e em termos de medição da energia. Porque você vai medir a energia, quem é que mede a energia? Ele é essencial para o mundo físico, né? No contratual, não necessariamente. Então aqui nós temos um mundo comercial em que as energias serão negociadas a preços definidos em leilões e depois elas serão repassadas para os consumidores regulados ou consumidores livres nesse mundo comercial. Quando nós pensamos mercado, quais são esses elementos essenciais no mercado? Obviamente, os agentes, geração, geradores, comercializadores, distribuidores, consumidores. E, portanto, nós temos algo que o modelo define, que é o seguinte: como você entra, como você sai, quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, você é monitorado? Você pode ser penalizado? Então, tudo isso é definido. Então, esse é um elemento essencial. Porque, por exemplo, quando você é consumidor regulado e você pode ser livre, ótimo. Porém, quais são minhas obrigações? Ou quais são os meus direitos? Eu não tenho só o direito de, eventualmente, comprar uma energia a um valor mais baixo, mas eu tenho uma obrigação de fazer parte desse sistema, de me sujeitar, por exemplo, ao pagamento de encargos, ao pagamento de contribuições para o ONS, para a CCE, enfim, então tem uma série de aspectos que são observados. Um outro elemento essencial do mercado é como você vai expandir esse mercado. Quando nós falamos, por exemplo, de entrar renováveis, eólica, solar, biomassa, ou resíduos, por exemplo, você tem a definição dessas tecnologias que podem entrar e, novamente, uma combinação de expansão, de crescer, obviamente, a nossa matriz com segurança. Portanto, não é só colocar mais energia ou mais fontes, é colocar de uma forma segura para que você tenha a manutenção de uma energia permanente, 24/7. Com custos definidos, que são repassados depois. Por isso que vem a concorrência. Até porque se a gente tem uma sobreoferta sem cobrir essa oferta, a gente pode ter corte de energia e desperdiçar essa energia. Exatamente. Essa é uma das questões. Então, você tem que ter essa gestão, né, mais específica desse modelo. Outro elemento, informação e transparência. Você tem que saber quais são as regras de uma forma transparente para saber que risco você está assumindo. Assim como formação de preços, como é que ele forma, qual a periodicidade de reajuste também, outro elemento essencial, assim como os produtos. Quais são os produtos negociados no mercado? Se eu sou consumidor regulado, eu consumo energia da distribuidora e pago minha fatura todo mês. E se eu sou consumidor livre? Eu vou querer comprar, o que é o produto? O produto é o contrato, pode ser o contrato de 1 ano, de meses, de 2 anos, de 3 anos. O que eu vou comprar? Eu vou comprar energia ou vou comprar serviços? Por exemplo, gestão, risco, eficiência energética, alguém que vai fazer a gestão do meu portfólio se eu sou uma indústria. Eu quero reduzir o consumo. Portanto, esses produtos, eles vão depender do quê? Do que você tem de oferta de produtos e serviços e de demanda, da demanda também. Eu estou demandando energia ou estou demandando outras necessidades? Para ser, por exemplo, para orquestrar melhor o meu portfólio e tentar reduzir o custo na indústria. Os produtos, portanto, são essenciais, assim como os riscos. Elemento essencial. Quais são os riscos do mercado? Os riscos do gerador, os riscos do comercializador, os riscos do consumidor livre, os riscos do sistema, de modo geral. Isso é essencial que se veja. É por isso que, em algumas leis, você define o risco. Risco hidrológico, por exemplo.
Em outras não, os agentes negociam os riscos. Risco de preço. Se você quer comprar a energia a um preço X, você é consumidor livre, você assume esse risco. Se o comercializador, o gerador querem vender a um preço X ou Y, da mesma forma. E se tiver variações de mercado, risco de crédito, por exemplo, o próprio risco de mercado, risco hidrológico, os vários risco de contraparte, esses riscos devem ser assumidos. A gente tem uma aula bem legal no Megawatt Educação que fala sobre os riscos com a equipe da Envel e, assim, acho que é bem complementar a tudo que você está falando mesmo. Exatamente. E aí você forma um grupo do que a gente chama, assim, esses elementos essenciais todos do mercado, eles configuram o quê? Eles configuram um presente que você tem que tratar para negociar, para eventualmente se cobrir de incertezas no futuro. Se você quer se programar para o futuro, você tenta tratar tudo isso num pacote para que você tenha mais segurança ao contratar. E aí, justamente, a importância de você ter esses riscos definidos. E quando falamos de mercado, nós podemos definir um mercado básico tradicional, em 3 segmentos. Contratação regulada, contratação livre e o mercado de curto prazo. Contratação regulada. Qual é a característica básica? Contratos firmados a partir de leilões realizados pelo governo. Então, o Ministério de Minas e Energia observa a necessidade, observa a demanda com base em estudos da EPE, define as diretrizes do leilão, a ANEEL ela tem a competência para definir o leilão, para realizar o leilão e definir os contratos, e a CCE, em geral, realiza os leilões. Você tem toda uma cadeia de instituições funcionando, né? E o ONS também tem dados em relação à disponibilidade ali de determinadas regiões para você ter conexão. Então a conexão também tem que ser olhada, né? E isso é o mercado regulado. Característica principal: contratos regulados feitos após os leilões. Segundo segmento do mercado, ambiente de contratação livre, e o próprio nome define. Os comercializadores, os geradores e consumidores negociam livremente os seus preços, os seus produtos em contratos bilaterais específicos e vão definir os seus riscos, que é muito importante. Vai ter garantia, não vai ter garantia, como é que vai ser o registro do contrato. Tudo isso é essencial justamente para você definir quais são os riscos assumidos nesse mercado, não só para você, mas eventuais riscos sistêmicos que você possa levar para o mercado. E, obviamente, isso não é desejável. E o terceiro segmento é o segmento do mercado de curto prazo, ou mercado spot, ou mercado de diferenças, que são sinônimos. Que é o quê? Que é a verificação do mundo físico com o mundo comercial, em que se faz a compatibilização dos montantes de energia gerados, consumidos e contratados. Você faz a contabilização de todas essas grandezas para verificar o quê? As diferenças. Se alguém está contratado e consumiu menos, ele tem uma sobra. Se alguém está contratado e consumiu mais, ele tem um déficit. E assim sucessivamente. Portanto, todos os agentes que atuam nesse mercado vão ter as suas contabilizações individuais, mês a mês. E essas sobras ou déficits serão valoradas ao PLD, formando e aperfeiçoando esse último segmento do mercado que eu chamo de mercado tradicional. Por que tradicional? Porque depois nós tivemos 2 outros mercados que eu vou mencionar. E agora, quando a gente olha para o mercado regulado, nós temos uma característica importante do modelo adotado ali em 2004, que foi o modelo de expansão a longo prazo. O que quer dizer o modelo de expansão a longo prazo? Quer dizer, leilões em que haveria contratação de energia por 30 anos, por 20 anos, por 15 anos. Portanto, nós temos hoje contratos de energia negociados até 2054. Com recebíveis, esses recebíveis da energia contratada são utilizados pelos geradores, por exemplo, para pagar o financiamento dos empreendimentos.
E esse modelo do Brasil, ele foi olhado por vários países do mundo como um modelo muito positivo, muito promissor. Por quê? Porque incentivou, porque cresceu, porque expandiu o setor. E quando nós olhamos, nós temos na base de contratação a hidrelétrica. Grande parte de hidrelétrica que tem contratos de 30 anos. Então, você tem 35 anos de concessão, 5 anos para implantar o empreendimento, 30 anos para vender energia. E assim, com relação à eólica, por exemplo, 20 anos, com a solar, 20 anos de geração, com a biomassa, aí nós temos gás natural, também temos as termoelétricas com contratos, alguns contratos que estão vencendo agora 2025, 26, 27, que aliás é uma questão, o que fazer com as termoelétricas? Justamente tendo em vista a base do sistema que precisa ter confiabilidade. Sim. Como é que esse sistema vai se manter, por exemplo, numa crise hídrica? E outras tecnologias, por exemplo, resíduos sólidos urbanos. Nós temos contratação de energia gerada a partir de resíduos sólidos urbanos, com preço mais elevado. Mas existe para você incentivar a tecnologia. Portanto, nós temos um mix nesse mercado regulado, o que faz com que você tenha desafios. Por exemplo, se nós temos essa contratação e nós precisamos de confiabilidade e de segurança num sistema que tem muitas fontes renováveis, que tem variabilidade Intermitência na geração, como é que você faz para assegurar? O melhor é esse mix de fontes, né? E considerando inclusive as fontes não renováveis, como você falou, as termoelétricas para a parte de segurança, uso de baterias. Uso de baterias, aí entram as novas tecnologias, né? Todas as novas tecnologias. As novas tecnologias. E nessa linha, a gente sai do tradicional e nós temos dois outros tipos de mercado. O de energia de reserva, que começou em 2008, quando se teve uma preocupação justamente da energia que nós tínhamos contratada e das fontes, e nós precisávamos ter mais potência também, né? Por isso veio a contratação de energia de reserva. Tivemos outra contratação feita ali em 2013, a partir de uma decisão de 2012, da MP 579, que foi as cotas de garantia física de energia elétrica. Então elas ainda existem no mercado. A gente está passando por um período aí de chamar descotização, mas ainda vamos verificar isso. E também temos a contratação de reserva de capacidade. Justamente quando a gente olha aquele mapa das contratações e as fontes de contratação, a gente verifica o quê? Nós temos hidrelétrica, gás, eólica, solar, biomassa, nuclear, e aí nós temos as termoelétricas, carvão, óleo combustível, né, gás de processo, até os resíduos sólidos, como eu coloquei. Esse mix ele é muito bom. Só que ele também tem uma dependência, principalmente para as fontes renováveis, das mudanças climáticas e de fatores climáticos. E se precisamos nos preparar para as mudanças climáticas e para as variações que possam surgir em termos de geração de energia elétrica, principalmente falando da hidrelétrica, e de eólica, de solar, de biomassa também, nós precisamos ter mais potência agregada à matriz que traga segurança, confiabilidade e segurança. Aí nós criamos a contratação de capacidade, que a gente pode falar disso para o futuro. Então, é importante nós entendermos, até nessa visão, nas fases, né, de modelos, que 2004 inaugurou essa última fase com variações diversas até agora, o que trouxe não somente algo muito positivo, mas também trouxe um dilema, que é o dilema: o que fazer com esse modelo que tem contratações até depois de 2050, se precisamos mudar o modelo para adequá-lo e para termos mais confiabilidade e resiliência nesse modelo, e se a gente tem um princípio, que é o princípio de preservação dos contratos, do direito adquirido, da contratação que já existe. E o Brasil respeita contratos. Portanto, esse é um dilema que nós temos, ao lado também da grande discussão em relação aos subsídios, que foram dados para as fontes renováveis expandirem, e que teve ali uma agregação de custo
muito elevado em relação ao preço e às tarifas de energia elétrica. E agora está se revisitando, né? Todos os incentivos, Exatamente. até onde ainda é necessário, onde precisa alterar, né? Que aula, Solange! Nossa, muito obrigada! Eu não sei nem o que dizer, a gente aprendeu muito hoje, tenho certeza que eu falo em nome de toda a audiência da Megawatt Educação. Tivemos na aula 1, então, todo esse acompanhamento histórico, desde o produto energia lá no século XVIII, século XIX, até a gente ter o serviço e começar a pensar no modelo. A aula 2, a gente pensou mais ainda nos modelos a partir de 2000, mais ou menos, modelos de energia, os modelos de energia do setor elétrico brasileiro. Então, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria te agradecer em nome da Megawatt e agradecer e sempre te deixar como bem-vinda aqui para estar com a gente. Eu que agradeço, foi ótimo estar com vocês, eu amo esse tema, né? Como historiadora, acho que é sempre importante a relembrar, principalmente porque a história, ela nos traz aprendizados. Do que fazer, do que não fazer, do que fazer melhor, obviamente, e acredito que a gente precisa compartilhar o conhecimento. Parabenizo vocês também, Megawatt Educação, acho que é essencial que a gente tenha esse espaço para falar para os jovens, para quem está ingressando no setor agora, independentemente da idade, né? Sempre é bom a gente aprender e compartilhar, a gente sempre, eu acho que agrega valor para todos, né? E foi um prazer poder compartilhar isso com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Solange. E deixa aquele lembrete para você de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para acompanhar o canal, que a gente vai conseguir essa missão de cada vez mais trazer mais conhecimento para o setor de energia. Muito obrigada e até a próxima.